A gente vai continuar agora, a gente vai abrir o painel Investimentos Públicos para Cinema e TV com a Luísa Favalli. Lembrando que o fórum ele acontece como encerramento da Mostra Livre de Cinema, uma mostra internacional que viajou aí 24 cidades do interior de São Paulo, foi para a Bahia, foi para a capital, em São Paulo, e a mostra está encerrando o presencial amanhã, e no dia 15 termina a mostra online na plataforma de streaming Todisplay. Inclusive, o nosso evento também está sendo transmitido online. Eu gostaria de chamar aqui agora para compor a mesa a Luísa Favalli. Uma salva de palmas para ela, por favor. Pode ir. Tudo bem. Vou fazer uma breve introdução. Luísa Favalli é formada em audiovisual pela ECA USP, com especialização em produção de cinema e TV pelo Instituto Del Cine, Madrid, Espanha, e MBA em finanças pela IBMEC. Desde 2007 faz parte da equipe Glass Entretenimento, onde atuou nas produções de Loucas para Casar, Torrica, Cabras da Peste, Minhocas, Odeio o Dia dos Namorados e Brother, além das séries de TV O Caso Evandro, Historietas, Assombradas para Crianças Malcriadas, Cine Hollywood e De Volta aos 15. Hoje, Luísa é diretora financeira do Grupo Glass, empresa referência na produção de ficção para entretenimento no Brasil. Além disso, Luísa é conselheira da Brave e foi coordenadora do curso de produção executiva da Academia Internacional de Cinema AIC entre 2014 e 2017 e lecionou nas oficinas preparatórias para o edital de TVs públicas organizadas pela Saviminc nos anos de 2016 e 2017. Então, a gente vai dar a fala aqui para a Luísa. A gente tem um tempo de fala seu e depois a gente abre para as questões e para as perguntas, debate e tudo mais, ok? O palco é seu. Muito obrigado. Alô. Oi, gente, boa tarde. Queria agradecer a Frame7 pelo convite, o Beto. É um prazer estar aqui. Não conhecia Piracicaba, já fui comer um peixe ali na Rua do Porto, foi maravilhoso. Conforme ele comentou aqui, né, minha experiência, estou no audiovisual desde 2004, desde 2007 na Glass. A gente é uma produtora hoje de ficção, documentário também, mas a gente já teve um braço bastante forte de animação. A gente, inclusive, foi associado também ao Copa Studio, que é a produtora do Irmão do Jorel e do Historietas Assombradas, né? Historietas Assombradas era a Glass. E o intuito de estar aqui com vocês hoje é fazer um pouco de uma retrospectiva do que é o audiovisual independente brasileiro em termos de regulamentação, em termos de leis de incentivo, investimento, desde a retomada para cá. Eu não sei o quanto vocês têm esse histórico, mas a gente teve um momento que o cinema brasileiro absolutamente parou. O audiovisual brasileiro independente não produziu nada, que foi a época do governo Collor. E depois disso a gente foi tendo progressivamente novos mecanismos que foram possibilitando que a gente tivesse de volta aí como um grande polo produtor. É claro que a gente ainda tem muito desafio, muita coisa para fazer, mas entre não ter nada e o que a gente conseguiu hoje foi bastante coisa. Então, a minha ideia é fazer um pouquinho esse túnel do tempo do que aconteceu desde 93 até agora e falando um pouquinho de como a gente está hoje. No final, a gente abre para pergunta, podemos bater uma bola. O pessoal aí, Reinaldo, Tamone, se quiserem também contribuir, vai ser um prazer. Então, beleza. Podemos passar. Vou falar aqui sobre o mercado brasileiro para produtoras independentes, tá? Que é o mercado do qual a gente está falando. A gente tem aí bastante coisa, né, de gente que produz dentro das próprias emissoras. Não é disso que a gente está falando aqui. Podemos seguir. A gente começa esse histórico lá em 1993, quando foi criada a Lei 8685, Lei do Audiovisual, que fala sobre o incentivo por meio de abatimento do imposto de renda de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Ele trouxe já modalidades diferentes da possibilidade de patrocínio e investimento para dentro das obras. Foi uma inicial injeção de ânimo
depois daquele momento tenebroso que a gente teve ali no final dos anos 80, começo dos anos 90. Podemos seguir. Falando um pouquinho de lei do audiovisual, essas são as 4 vertentes que a gente tem hoje, né, os 4 artigos que a gente utiliza hoje, principalmente no investimento de séries e filmes. E vou dar uma breve explicaçãozinha para vocês do que faz cada um desses artigos. Tá? O artigo 1º, ele faz com que quem participe, né, quem invista nas produções, seja dono de uma pequena porcentagem dessa obra final. Então, se você, por acaso, pega uma parte do seu imposto de renda e resolve investir ali no artigo 1º da Lei do Audiovisual, você passa a ter um pedacinho dos certificados de valor mobiliário do projeto. Tá? E aí, se esse projeto estoura lá na frente, você tem, sim, direito a receber um pouquinho desse resultado. Ele funciona para pessoas físicas e jurídicas, unicamente as pessoas jurídicas optantes pelo lucro real. E a gente tem aqui os limites, né? Quanto por cento do imposto cada um pode abater. Isso daqui eu vou deixar aqui na tabelinha. Quem se interessar pode tirar foto. Tá? Ao contrário do artigo 1º, no artigo 1º A, a gente está falando sobre patrocínio. Então, vamos supor, uma empresa vai pagar lá seus 100 milhões de reais de imposto de renda no ano, ele pode usar um pedaço desse imposto de renda e patrocinar uma série ou um filme brasileiro. A partir desse Oi? A partir desse patrocínio, ele vai ter a marca vinculada, vai ter uma série de benefícios, enfim, vai poder ter assento na pré-estreia, e ele tem um abatimento de 100% do que for investido em relação ao que ele deveria ter pago do imposto até esses limites que estão aqui na tabelinha. Esses 2 primeiros artigos aqui que a gente está falando, mas a gente está falando aqui de empresas de todos os setores da economia brasileira e pessoas físicas brasileiras que estão situadas, né, no território brasileiro de qualquer forma. Tá? Então, você não precisa ser uma empresa específica de audiovisual que trabalhe com audiovisual para trabalhar nesses dois artigos. Já nos 2 de baixo, a gente vai falar sobre o artigo 3º e o artigo 3º A, que eles têm um funcionamento um pouco parecido, que são empresas do nosso próprio setor que vêm participar desses filmes e entram como coprodutores desses filmes e dessas séries. E eles, como o Reinaldo já explicou para vocês, em relação à propriedade patrimonial, eles acabam participando também dos direitos patrimoniais dessa obra. E, por consequência, também, se a obra tem um resultado depois, eles ficam com um pedaço desse resultado. Esses 2 artigos aqui, quando a gente trabalha com eles, vocês veem que tem bastante coisa as majors internacionais, né? Então, Sony, Warner, Paramount, Disney, muitas usam esse artigo 3º para investir nos projetos. E o artigo 3º A, ele tem um funcionamento parecido. Na verdade, o imposto de renda que é abatido é o imposto de renda quando eles remetem os lucros para fora do país. Então, vamos lá. A Sony tem um escritório no Brasil, esse escritório deu resultado e ele tem que remeter esse resultado para a matriz. Na hora que ele remete, ele paga imposto. Sobre esse imposto é que é feita o abatimento fiscal e ele pode usar esse imposto nas obras. Tá? O 3º A, na verdade, ele é quando você compra os direitos de transmissão de algum evento internacional. Então, se você quiser comprar os direitos da Olimpíada, na hora que você for remeter esse valor, sobre esse imposto da remessa, você também pode investir em obras brasileiras. Isso tudo para dizer que, a partir deste momento, a gente passou a ter mecanismos para que para que fosse financiado, né, a produção independente brasileira. Então, a gente saiu daquela idade das trevas que a gente estava e passou a ter possibilidades. Aí, com Carlota Joaquina, primeiro longa que foi lançado, e, depois disso, tantos outros que vieram na sequência. A gente teve aí um boom de produção um pouquinho no começo dos anos 2000, ali 2003, aí já tem filmes como Cidade de Deus, Carandiru, enfim, que foram grandes sucessos e graças ao fato da Lei do Audiovisual ter entrado em vigor. Tá? Bora.
95, tem aí o lançamento do Carlota Joaquina. Aí temos 2001, que é uma data bastante importante, em que foi criado o Conselho Superior de Cinema, que é uma entidade que atua até hoje, inclusive está em pleno funcionamento. A gente teve a criação da Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, que também, obviamente, é quem segue hoje gerindo as políticas públicas, as principais do governo federal. Instituiu a Condecine, que é a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica brasileira, e também criou novas possibilidades de investimento nas obras, com novos outros modalidades, como se fossem os artigos, só que não é exatamente isso, mas ele criou 2 novas possibilidades, que são os Funcines e o artigo 39. Essa Condecine, ela é muito importante nessa história toda que eu estou contando para vocês. Tá? Não só a importância que ela teve naquele momento, mas a importância que ela tem agora nos dias de hoje. Essa contribuição ela é feita de vários jeitos. Um deles é por meio do título. Então, cada vez que você registra uma obra que vai ser exibida, por exemplo, na televisão ou no cinema, você tem que pagar uma taxa, que você paga lá uma GRU para a Ancine, e esse valor ele vai para... ele é a título dessa Condecine. O Condecine Remessa, que ele é pago pelas empresas que remetem valores ao exterior, a título de exploração e aquisição de obras audiovisuais. E uma das que é hoje a mais importante para nós, que é a Condecine das Teles, que ele é pago por todas as empresas de telecomunicação que prestam serviço e que se utilizam de meios que possam distribuir conteúdo audiovisual. Então, cada um de nós tem aqui uma linha de celular. Para cada linha de celular, a gente está pagando, ou, na verdade, as empresas, né, as operadoras, estão pagando Condecine sobre isso. Esse valor de Condecine que a gente paga sobre essas linhas, enfim, todas essas empresas de telecomunicação pagam, ele é o grande valor que depois foi para o Fundo Setorial do Audiovisual e que ajudou o Fundo Setorial do Audiovisual a ser esse grande mecanismo de investimento que ele é hoje. Estou me adiantando, mas já estou dando esse spoiler. Que essa parte da Condecine ela é bastante importante, é daí que vem o dinheiro. Tá? A gente está falando sempre, eu quero ter um financiamento do Fundo Setorial, mas o dinheiro vem da onde? Vem da Condecine. E quando a gente está falando sobre regulamentação do VOD, a gente está falando sobre se essas empresas de streaming que hoje estão no Brasil, se elas vão ou não vão pagar o Condecine. Tá? No final, todo o debate está nisso, e quantos % de Condecine elas vão pagar sobre a receita delas no Brasil. Certo? Os recursos eles são destinados a uma categoria específica do Fundo Nacional de Cultura, que foi denominado de Fundo Setorial do Audiovisual, tá? Que é o maior fundo de investimento que a gente tem hoje aqui no Brasil. O que são os Funcines? Os Funcines são os fundos de financiamento da indústria cinematográfica nacional. Eles podem investir em produção audiovisual, em construção, reforma e recuperação de salas de exibição, aquisição de ações de empresas, projetos de comercialização e distribuição. Então, quando você tem o seu filme e você quer exibir ele em umas salas e precisa de investimento para a publicidade, eles podem investir diretamente nisso. E projetos de infraestrutura. Tá? Mas isso é tudo muito teórico, né? Como é que funciona? Você, como produtor, como é que você tem acesso? Você aprova o seu projeto na Ancine, como você aprova os outros projetos. E, a partir do momento que você aprova o seu projeto, você pode colocar lá o Funcine como um mecanismo e você vai atrás de um gestor de Funcine que tenha lá recursos e que o seu projeto esteja alinhado com os objetivos daquele Funcine. Tá? Da mesma forma que você faz uma captação de qualquer outro tipo de incentivo. Podemos seguir. Ele não é tão comum, tá, gente? Funcine hoje em dia não tem tantos mais, já teve mais na história do nosso audiovisual. Então, aqui, eu só colocando, peguei aquela tabelinha, incluí aqui o artigo 39. Então, além da gente ter o artigo 1º e 1º-A, que são empresas de qualquer setor e pessoas físicas investindo imposto de renda, a gente tem o 3º, que são as distribuidoras de cinema,
Isso em linhas gerais. Tá? Distribuidoras de cinema, que podem investir como coprodutores dos projetos. Artigo 3º-A, que são normalmente televisões abertas, ou fechadas, mas principalmente abertas, que quando eles compram os direitos, eles podem investir em coprodução do seu filme, da sua série. E aí foi incluído o artigo 39, que é para, principalmente, TVs pagas. Tá? Então, a gente tem aí, até o momento, todos os principais agentes que trabalhavam no nosso setor, podendo, de alguma forma, contribuir e entrar na produção de filmes e obras. Isso foi bastante importante. Vamos seguir. Em 2008, finalmente, aquele fundo setorial, aquele que foi criado lá em 2001, ele teve o lançamento das primeiras linhas de investimento. Que foi, enfim, acho que o Reinaldo se lembra, foi uma época em que eles demoraram muito para conseguir operacionalizar, e mesmo quando né, você conseguia o recurso, você demorava 2, 3 anos para conseguir liberar. Mas, enfim, foram aprendizados. Qual é a diferença do fundo setorial para as outras leis? Primeiro que o fundo setorial ele não é uma lei de incentivo, apesar de você trabalhar com dinheiro público. E o fundo, quando você fecha um contrato, grande maioria dos casos, o fundo também tem uma participação na receita líquida do produtor da obra. Então, quando ele te investe R$1 na sua obra, ele vai ter uma participação no futuro, se a sua obra der certo. Se você tiver um licenciamento, quando ela for vendida, quando ela vender ingressos, bilheteria do cinema, isso mudou um pouco o pensamento, né? Porque você passou a ter que ter filmes que tinham uma preocupação muito grande com o plano de negócios, com para onde vai esse projeto, qual é o meu público-alvo, por que eu estou fazendo isso em termos econômicos, não só em termos artísticos. Então, a partir de 2008, também isso, dentro da cabeça de nós, produtores independentes, isso passou a ter que ser uma coisa que estava mais presente na escrita dos projetos. E aí a ideia é que, na hora que um filme retorna um recurso para o fundo, esse fundo fica maior e pode investir em outros filmes e séries. Era a ideia de um ciclo virtuoso, né, para a nossa indústria audiovisual. Bora. O Fundo Setorial do Audiovisual, então, apesar dele ter sido criado e mencionado já na MP 2228 de 2001, ele foi efetivamente criado em 2006. E aí ele pode ser usado tanto em investimentos retornáveis em produção, que é isso que eu acabei de comentar com vocês, que é quando ele participa das receitas de uma obra. Ele pode fazer linhas de crédito, de empréstimo, então, que nem um empréstimo bancário mesmo, só que para dentro do nosso setor audiovisual. E ele tem valores não reembolsáveis, ou seja, que ele só te dá o valor e não fica sócio. Isso, na época, ele usou muito para projetos de desenvolvimento, projetos menores de forma específica. Hoje em dia, quase não temos mais essa modalidade. E ele pode ter a linha de atuação tanto no Prodecine, que é para obras para a sala de cinema, Prodavix para obras que vão para outras mídias, né, principalmente nas televisões, e em projetos de infraestrutura. Um outro marco nesses últimos 30 anos aí que foi super importante foi a assinatura da Lei da TV Paga, a Lei 12.485, no ano de 2011, que pela primeira vez instituiu cotas de participação obrigatória da produção brasileira e da produção brasileira independente na televisão brasileira, na TV fechada. Tá? Isso fez com que a produção, que a gente já tinha o fundo setorial de um lado, como um mecanismo de investimento e financiamento das obras, e passou a criar uma obrigatoriedade de você ter onde essas obras serem exibidas. Porque de nada adianta você produzir se você não tiver aonde exibir, ou quem estiver interessado em exibir. Né? Quando você coloca um filme em cinema, você tem uma relação mais direta com o público. Né? Por mais que você tenha um distribuidor e o dono da sala, o seu funil ele é um pouco mais diluído. Você consegue chegar um pouquinho mais fácil, apesar de que hoje está difícil pra caramba.
Mas quando você coloca uma série, um filme num canal, você necessariamente precisa passar pelo executivo e pelo board de decisão daquele canal. Isso deixa com que tudo seja um pouco mais... não importa tanto se o seu projeto é bom ou não, se o executivo não gostar, você não vai pôr. Né? Então, aqui a gente já tinha um incentivo para o executivo gostar. Pô, pelo menos algum brasileiro eu tenho que gostar e tenho que colocar. E aconteceu justamente isso que o pessoal estava falando aqui na mesa de animação. Eles começaram falando que ninguém ia querer assistir a produção brasileira, que que o público brasileiro não ia ver, que a produção brasileira não ia ter a qualidade para concorrer com os outros programas que estavam vindo do exterior, principalmente do América do Norte. E o que aconteceu foi que a gente teve diversos campeões de audiência, a gente teve diversas séries e filmes que ficaram no coração das pessoas e que conseguiram diversas temporadas. Então, você tem aí em animação, tem o Peixonauta, tem o Irmão do Jorel, tem o Amigãozão, tem diversos. Em ficção, como é o nome daquele da HBO? O Negócio, que teve, sei lá, 4, 5 temporadas. E eram sucessos estrondosos de audiência, sendo produções brasileiras. Então, ajudou a gente a quebrar essa barreira dos executivos de canal, de que o que a gente fazia não tinha ressonância. E cada vez mais a gente vê que, sim, os brasileiros querem se ver nas telas e querem ver as nossas histórias. Né? Não à toa, a gente tem um investimento grande de streaming da Netflix, da Amazon, no Brasil, mesmo sem ter ainda obrigação. Porque hoje tudo que tem, tudo bem, não são produções proprietárias das empresas brasileiras, mas são conteúdos produzidos por brasileiros e falados em português. E eles veem essa necessidade, porque lá, em 2011, a gente mostrou para eles que tinha, sim, um mercado consumidor grande interessado em assistir esse tipo de obra, e as nossas obras, e são, inclusive, muito boas. Em 2011, também, foi que aquele Condecine das teles, que eu comentei para vocês, das linhas de telefone, foi aí que ele foi realmente instaurado. Então, o fundo setorial, que ele era um fundo mais tímido até ali, ele passou a ter bastante recurso. Passou a ter aí mais de R$ 1 bilhão disponíveis. Claro que, em alguns momentos, grande parte disso era contingenciado pelo governo, mas passou a ter um poder de investimento muito maior. E, a partir de 2011, também ele colocou esses percentuais mínimos de utilização de recursos públicos fora do eixo Rio e São Paulo, que é um movimento que hoje é bastante grande, assim, de regionalização da produção. Né? Então, você tem aí hoje, se você é uma empresa de São Paulo ou do Rio, você tem aí, você só pode ter acesso a, no máximo, 50% dos recursos do fundo setorial. Isso porque já veio esse movimento consciente em 2011, regionalizando a produção, para tentar descentralizar, porque a produção era antes mais de 90%, 95% somente no Rio e São Paulo. Podemos seguir. Vamos lá. Em 2015, 2016, passou a Ancine colocou lá, dentro dos processos deles de desburocratização, um regime, chamado de Ancine mais simples, que pretendia desburocratizar as prestações de contas e deixar a forma de prestar contas mais fácil e a forma deles analisarem as contas dos projetos mais fácil. Também foi o ano de lançamento da primeira série brasileira na Netflix, que foi o 3%. A partir daí, a gente começa a ter uma produção para o streaming, no comecinho um pouco mais tímida, e ali 2020, 2021, com bastante obras sendo produzidas. E o Fundo Setorial lançou mais de 640 milhões de reais em editais, inclusive de produções para a TV pública, fazendo com que tivesse uma quantidade de produção em todas as regiões brasileiras. Então, não só Rio e São Paulo, você passou a ter produção na região norte, na região nordeste, centro-oeste, sul.
passou a ter uma necessidade de profissionalização dessa mão de obra e desses projetos no Brasil todo. Podemos seguir. Em 2018, a gente teve um recorde de lançamento de linhas, mais de R$ 1 bilhão e 100 mil lançados, e uma tentativa de criar parâmetros objetivos para as linhas de suporte seletivo. Essas são coisas que realmente mudaram um pouquinho de como a coisa foi andando dentro do fundo setorial. Aí lembra que eu tinha comentado com vocês que teve aquela tentativa do Ancine mais simples, de desburocratização? Pois é, o Tribunal de Contas da União, em 2019, falou, não, senhor. Ele questionou diversas questões, diversos pontos, né, de como a Ancine estava prestando as contas, e o que aconteceu na prática foi um congelamento total dos recursos da Ancine no ano de 2019. Foi uma verdadeira catástrofe para o nosso setor. E esse acórdão ainda tem alguns pontos que estão em discussão, aos poucos que isso vai sendo esclarecido. Vamos lá, isso faz 5 anos. Esses são alguns dos problemas que eles tinham apontado nesse acórdão do TCU. Mas o que é importante para vocês saberem é que a gente vinha com uma produção final que no Collor não existia, começou de pouco, principalmente com projetos de cinema, aí a gente foi também tendo alguns projetos de televisão, criou-se o fundo setorial no começo um pouco mais tímido, na hora que sai a lei da TV paga, o fundo setorial um pouquinho mais robusto, injetando dinheiro, você começa a descentralizar, começa a querer usar o dinheiro todo que você tinha, né, disponível ali no Condecine das teles, e, de repente, tudo para por conta dessa questão do TCU. Então, foi um momento assim, para a produção brasileira bastante complicada, porém, foi ao mesmo tempo que também estava crescendo, de outro lado, a participação dos streamings, né, na produção brasileira. Sempre não, mas na maioria das vezes com esse modelo de comprar toda a propriedade intelectual e te contratar para produzir. Então, na verdade, você deixa de ser uma produtora, dona de propriedade e passa a ser um prestador de serviço. Mas, de qualquer forma, no momento em que o dinheiro público estava inteiro parado por causa desse negócio, isso foi uma coisa que ajudou, principalmente, produtoras, artistas e técnicos que trabalham no setor a conseguir seguir produzindo. Vamos nessa. Em 2021, a gente teve um boom de produção de streaming, que você não achava mão de obra, praticamente, principalmente em séries e filmes de ficção. Em Rio e São Paulo, estava todo mundo, você não tinha câmera, não tinha cartão de memória para alugar, porque estavam todos os cartões de memória do Brasil ocupados. Assim, teve coisas de ser... cartão de memória chegou a ser um gargalo de produção, olha a loucura. Você não tinha mais refletor para alugar, de tanta gente que tinha produzindo ao mesmo tempo nesse boom que teve dos streamings por conta da pandemia. Isso fez com que aumentasse drasticamente o preço da mão de obra. Então, quem já estava no mercado produzindo, estou falando aqui principalmente de técnicos, né, que já estava há bastante tempo produzindo, a pessoa não tinha mais como. Então, os preços foram subindo, chegou a aumentar quase 50% do que era antes. E uma escassez absurda, muita gente que passou de uma função de assistente já direto para a coordenação ou para a produção da área, principalmente porque não tinha quem fizesse mesmo. E os investimentos da Ancine voltaram, mas estavam meio marcha lenta, principalmente, né, a gente teve aí uma questão com o último governo, que não gostava muito de nós, e a agência foi rebatendo os pontos do TCU, mas não estava mais travado que nem estava em 2019. E aí a Ancine também parou para rever as principais instruções normativas que regulamentavam a apresentação e a gestão desses projetos. Podemos seguir. Como estamos agora? Acho que é isso que é o que importa para todo mundo e que depois a gente pode abrir e fazer aí um debate. Os streamings que chegaram em 2021, enfiando um caminhão de dinheiro, aumentando nossos custos para caramba.
tem uma tendência grande de diminuição, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque o que a gente viu ali foi eles tiveram um boom de demanda, né, por conta da pandemia. Ninguém podia sair de casa, ficou todo mundo assistindo o streaming. Agora, na hora que isso caiu, as pessoas saíram, eles falaram, opa, deram um passinho para trás. Junto com isso, veio também a crise das techs, que também aconteceu. Muitas dessas empresas são empresas de tecnologia. Então, eles botaram ali no ponto morto. Não é que pararam o investimento, mas deram uma bela diminuída. O TCU lançou um entendimento sobre prescrição dos projetos. Então, aqueles projetos que estão lá desde do ano 2000 e que não tiveram ainda análise da prestação de contas, eles foram, uma série de regras podem ser considerados prescritos. A gente tem uma expectativa de retomada dos investimentos públicos. Então, a gente teve aí, 1 ou 2 meses atrás, um anúncio do Lula falando que vai ter, né, um investimento recorde, mas a gente ainda não viu isso na prática, se refletindo nesse boom de novos investimentos. Isso ainda não aconteceu. E o assunto mais quente do momento, que é a regulação do vídeo sob demanda, dos streamings, que parou todo mundo, né? Tem a coisa, né, do projeto de regulação que estava na Câmara, o projeto que estava no Senado. E o que a gente está falando aqui são vários assuntos. Muitos dos que a gente já falou quando a gente teve a regulação, a questão da lei da TV paga. A gente está falando de cota de programação, a gente está falando de investimento em produção, a gente está falando de uma coisa que não era da TV paga, mas que está sendo falada agora, do pagamento de Condecine por essas empresas. Então, hoje, se você tem um projeto que vai só para o streaming, você não pode ter um investimento de fundo setorial nele, porque como os streamings não pagam Condecine, eles também não podem usufruir desse benefício, né? Então, você consegue levantar recursos de fundo setorial para o seu projeto, se ele for ou para o cinema ou para a televisão. A ideia aqui, pessoal, era fazer um apanhado, né, de tudo que aconteceu, de quanto que a gente andou, e pensar aqui com vocês para onde que a gente está indo, sabe? Importantíssima a regulamentação do VOD, importantíssima, mas assim, não está com muita cara que isso vai sair esse ano, infelizmente. Tá uma briga louca, são muitos interesses, né? A gente está falando de empresas aí que, inclusive, são maiores que as empresas de TV paga, que estão com bastante gente ali fazendo pressão no legislativo. E também pensar que os desafios são gigantes. A gente antes estava vendo esse modelo dos streamings colocando o dinheiro inteiro de uma obra, ficando dono da obra, e eles mesmos distribuindo, eles mesmos ficando só para aquela janela, né? Então, a Netflix comprava a sua obra e só passava na Netflix no mundo inteiro, mas só na Netflix. Hoje, como essa conta ficou muito cara, eles estão querendo diversificar. Então, a gente brinca que é o novo modelo velho, que antes a gente, para fazer um filme, tinha que pegar e ir passando pires, né? Você ia na Petrobras, pedia um dinheirinho de patrocínio, ia na Sony, pedia um dinheirinho de coprodução, ia no fundo setorial, pedia um dinheirinho para complementar. Os streamings, quando chegaram, foi, pode deixar que pago eu, mas é tudo meu. E agora já estão nessa de, não, vamos pensar como é que a gente compõe para conseguir fazer esses financiamentos e fazer essas obras ficarem em pé. Lembrando que, por conta da própria fúria com que eles vieram, essas obras são muito mais caras do que elas eram. Então, hoje, produzir um filme de longa-metragem é muito mais caro do que era em 2018 e 2019. Como que a gente faz o nosso cinema, feito com os nossos recursos incentivados, ser um cinema competitivo? Quando você tem os filmes, mesmo os filmes produzidos no Brasil por streamings, com um orçamento que são pelo menos o dobro. Também não adianta a gente ficar produzindo, né, 200 filmes que nenhum deles tem um orçamento mínimo que você consiga chegar nas pessoas, porque a pessoa vai
vai olhar e ver que é diferente assim, o investimento. A gente precisa de filmes competitivos, a gente precisa de séries competitivas. Então, essa é a equação que a gente está agora. E entender de vocês o que vocês acham, para a gente abrir aqui para essa conversa, se eu puder abrir, não sei. Vou aproveitar o gancho, então, se quiser Beleza. sentar um pouquinho, tomar uma água, hidratar. É que eu falei que nem uma matraca. Que isso, muito bom. Agora a gente vai abrir, então, para as perguntas, para o debate, tá? Aí eu vou novamente aqui na escada e quem for perguntar, vem até mim, tá bom? Obrigada. A gente está vendo esses novos modelos americanos e daí eu vou citar a A24. E quando você fala sobre produtos competitivos e a gente vê o modelo da A24, né, aonde se define um produto competitivo, no sentido de que ele tem que ter uma certa qualidade, ok, mas como ele acessa esses determinados mercados e consegue algum tipo de sucesso. E daí eu cito esse exemplo da 24. Queria que você desse uma explanação pensando assim, aonde é que a gente decide através do financiamento, que esse produto vai ser competitivo, onde eu boto todos os melhores profissionais, onde eu boto toda a melhor finalização, ou se numa melhor estratégia de alcance de público? Valeu, Beto. Olha, na minha opinião, nos dois lugares. Acho que não existe quer dizer, a não ser que você tenha um filme que tenha uma estética muito específica, tipo um Bruxa de Blair, né? Não existe um filme que vai ser hipercompetitivo se ele não conseguir minimamente, tecnicamente, concorrer. Sabe? Lógico que a gente não precisa fazer só filme de 100 milhões de dólares, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que a gente precisa das duas coisas. A gente precisa do profissionalismo na produção e, principalmente, na estratégia, e em pensar que projeto é esse que a gente está fazendo e para onde ele vai. Agora, como a gente vai garantir? Não vai garantir. A gente está falando de uma indústria de protótipos, né? Cada projeto que você faz, ele é super arriscado. Por isso que essa nossa indústria ela é super arriscada. Porque não tem uma coisa que é igual à outra. Às vezes, mesmo você faz o filme 1, faz o filme 2, por mais que seja muito semelhante, o filme 1 deu muito certo, o filme 2 não deu, ou vice-versa. Então, tem que ter o olhar para as duas coisas. Você tem que pensar, claro, sempre em inovar, mas inovar com estratégia, sabe? Não pensar por que essa inovação vai fazer um resultado diferente, que foi mais ou menos o que a 24 fez. Né? Eles têm projetos que são diferentes, mas que conseguem chegar aonde inicialmente se planejou. Então, eu acho que tem que olhar para as duas coisas e, lógico, nisso, muito vem do talento, mas tem muito que vem de sorte também e vem de estar no lugar certo na hora certa. Né? Porque o pessoal até estava falando na mesa anterior, às vezes você ficou 3, 4 anos, né, tentando o mesmo projeto e, de repente, era a hora daquele projeto. Né, acho que foi a Ita que falou que bateu na porta do Globo várias vezes e uma das vezes que ela foi lá com o projeto dela estava na hora do pré-escolar no Globinho. Então, não tem fórmula. Se tivesse fórmula, essa indústria não era tão complexa e tão arriscada como ela é. Por isso que é tão difícil você falar, então por que não faz os filmes com recurso privado? Porque, cara, é um risco bizarro. Mesmo nos Estados Unidos, que tem bastante investimento privado, é uma área muito arriscada. E a gente tem aí essa conquista de ter leis de incentivo, de ter fundos que nos ajudam a conseguir produzir e conseguir, inclusive, arriscar um pouco mais, porque os recursos são ali também entendidos como cultura.
Não sei se responde a sua pergunta, mas eu acho que é um pouco dos dois. Assim. A gente tem que pensar tanto na parte técnica, em ter projetos profissionais, quanto em estrategicamente procurar novos mercados e procurar como que eu vou acertar esse mercado. Diga, querido. Oi, Luísa. Oi. Eu estou muito curioso para fazer uma pergunta para você. Ixi. Cinema de animação infantil. Na minha opinião, a gente está perdendo uma oportunidade de fomentar e formar público acostumado com produção brasileira e começando, por que não, com animação infantil. A gente vê o sucesso do Divertidamente, por exemplo, que agora, né, bateu, se não me engano, passou dos Incríveis 2, acho que é a maior renda já da Pixar, agora é o Divertidamente 2. Claro, a gente sabe do investimento de milhões, claro. Mas eu queria ver, não é possível termos mais obras de animação para o cinema de animação brasileira? E a Glass, né, emendando já que vocês têm um caso onde vocês têm muito live action e também têm experiência com animação. Então, eu queria a sua análise sobre animação, tanto para cinema, se não estamos deixando de fomentar o público, né? Acho que a França é um exemplo que cuidou muito bem disso sempre, né? Desde a escola as crianças estão acostumadas a ver animação francesa, as suas histórias, né? Então eu queria que você desse a sua análise de animação brasileira no cinema, por que a gente não tem tanto, se é um degrau de investimento só de marketing, ou é uma outra questão de viabilidade, e a sua experiência, assim, seu olhar de produto de animação, de forma geral. Massa. A gente lançou 3 animações no cinema. O primeiro foi o Minhocas, em 2013, que foi um projeto super ambicioso, era um longa stop motion. Teve uma carreira interessante no cinema. Depois a gente lançou dois filmes que eram baseados em séries, né? A gente lançou o longa do Historietas Assombradas e o longa do Tromba-Trem, na época em que a gente também estava junto com o Cop Studio. É um mercado super difícil, né, Reinaldo? Acho que não só para a animação brasileira, mas para qualquer filme brasileiro. Você vê, hoje, esse ano, a gente começou o ano bem, ali com o Minha Irmã e Eu e o Farofeiros, e depois a gente já não conseguiu mais emplacar muita coisa, sabe? O cinema, a sala de cinema está um mercado muito difícil, mais do que os outros, se é que isso é possível. Se a gente está perdendo essa oportunidade, acho que sim, mas eu não acho que seja só um investimento de marketing, eu acho que é um investimento em produção mesmo. Porque, cara, é muito difícil você ter o tempo de produção de um Divertidamente, o tempo de roteiro do Divertidamente, o tempo de, né, o recurso na própria produção. Quantos milhões de dólares foi aquilo? É uma barreira muito difícil de chegar. E acho que a gente, infelizmente, tá? Eu acho que a gente só conseguiria isso com uma mosca azul. Assim. Eu acho bem, bem difícil. Mesmo porque o mercado da França ele é muito específico, né, do que ele é. A gente tem ali também fora, tem boas experiências ali nos países nórdicos, enfim. Mas mesmo se você pega os nossos colegas latino-americanos, não é um mercado que a gente consegue ter para animação tão aberto. Adoraria ter, porque, cara, tem coisa mais legal que ver criança no cinema. Agora, também acho que quando você vai para a sala de cinema, você vê que os filmes eles têm uma característica meio parecida, né? Você não está falando aí de filme pré-escolar, você está falando de um público mais família, né? Então, que pega o pessoal 10 e tal, mas também pega a família toda. E aí também tem essa dificuldade, porque às vezes não é nem a criança que não quer ver, é o pai que não quer levar, né? Então, também é uma outra coisa que os milhões de investimentos, tanto no marketing quanto na produção do Divertidamente, ajudam a Pixar a conseguir fazer isso. Eu vejo um problema muito grave, não só na animação, mas em toda a produção infanto-juvenil. A gente tem aí
tá secando, né, as possibilidades de financiamento. A gente vê que antes, ali, 2013, 2014, a gente tinha vários canais, a gente tinha inúmeras possibilidades de como é que você levanta dinheiro para uma série ou para um filme. Agora, tirando o investimento público, está muito difícil. Tipo, ninguém quer mais. Você vê, os canais estão totalmente sucateados, mesmo os canais internacionais, tem pouquíssimo investimento. Isso é muito sério, porque não vai ter produção para criança mais, é isso. E isso não é no Brasil. Assim, você vê que é um problema mundial. Quando eu fui lá, você deve ter ido já naquele festival Cine Kid, que é na Holanda, e eles têm lá uma coisa que é muito interessante. A gente tem aqui cotas de programação, né, para conteúdo brasileiro. Lá eles têm cota de programação para conteúdo infantil, porque eles entendem que uma vez que o conteúdo infantil não consegue levar publicidade, né, porque tem todas as barreiras, né, de publicidade para criança, então eles incentivam que seja obrigatória essa exibição, porque se não for obrigatório, é muito difícil de só pelo mercado a coisa ir. Mesmo divertidamente, sabe? É em quantos, sabe? E é o maior lançamento do mundo no ano. Então, eu vejo com bastante preocupação isso. Eu acho que a nossa política pública deveria olhar mais, tanto para a animação, quanto para o live action, para o público infanto-juvenil. E uma coisa, acho que um dos meninos perguntou, como que faz para a animação brasileira, né, finalmente decolar? Não, meu amigo, a animação brasileira já decolou. Se a gente for olhar em termos de resultado, a gente teve quantas séries como primeiro lugar de audiência no público infantil? Sabe? Assim, na minha cabeça, só lembro, né? Peixonauta, teve o Sítio, teve o Historietas, teve o Irmão do Jorel. Teve, assim, são inúmeros. E quando você pensa em cinema de animação, a gente concorreu ao Oscar. Sabe? O último filme brasileiro que concorreu ao Oscar foi o Menino Mundo. Então, a animação brasileira já decolou. A questão tá difícil em termos mercadológicos, muito difícil, e a política pública não viu esse setor com a importância estratégica que devia ter olhado. E agora não é tarde demais, ainda dá, mas a gente vai voltar. A gente já voltou algumas casinhas para trás, porque a gente já tem uma produção muito menor do que a gente tinha em 2016, 2017. Pelo menos o que eu venho pelo mercado. Espero ter respondido a sua pergunta. A gente tem tempo? Não mais. Não mais, tá. Eu queria abrir para muitas outras perguntas e tudo mais, mas a gente está com o tempo bem curtinho. A gente vai abrir já na sequência o painel Produção Executiva e Desenvolvimento com a Mariane e a Fernanda. Na sequência vem a Masterclass de Roteiro com o Beto Scubis, o painel Mercado Internacional para Atores com a Bianca Comparato e o encontro especial de Rick and Morty com o Ennio Vivone e o Renan Alonso. O Ennio está aqui nos agraciando, fazendo perguntas. Muito obrigado, querida. Luísa, quero te agradecer muito. Sua contribuição aqui foi muito necessária e tudo mais. A gente não vai liberar o espaço. São 2 minutinhos para a gente começar o próximo painel, mas quem quiser fazer network, lá fora está tendo os food trucks, o sorvete, é um bom momento para se conectarem e conversarem um pouco mais, tá bom?